Sejam muito bem-vindos ao Recalculando a Rota podcast, o podcast que dá voz à sua marca e também à sua história. Eu sou a Ana Beatriz, eu sou estrategista de marketing e de comunicação e eu recebo aqui convidados que desejam, expor sua história, contar um pouco da sua trajetória e também, dar dicas para quem está iniciando nessa carreira. E hoje eu recebo uma convidada muito especial aqui, que é a Sara Franco. Ela é nutricionista com foco na saúde intestinal, empreendedora na área de suplementos e apaixonada por ajudar pessoas a melhorarem sua saúde com mais consciência, né, Sara? Então, com vocês, Sara Franco. Oi, Ana. Que bom te receber aqui, que bom que você aceitou o convite. Obrigada. Fico muito feliz. Vai ser um prazer. Foi um prazer o convite, vai ser um prazer estar aqui e falar um pouco sobre mim e sobre o meu trabalho. Que tanto ama, né? Pessoal, eu conheço um pouco a Sara. A Sara tem uma jornada dupla entre CLT e o empreendedorismo, né? E ela vai contar aqui muita coisa bacana pra gente, inclusive sobre alimentação, sobre suplementação, sobre o nosso intestino, que é muito importante, que a gente acaba, esquecendo, negligenciando. Fica com a gente, que vai ser um papo muito bacana. Sara, vamos sacudir aqui e contar um pouquinho pro pessoal quem que é a Sara sem o jaleco branco, que eu sempre brinco. Eu tenho 41 anos, eu sou solteira, eu adoro estudar, gosto muito de saber mais e gosto muito de estar sempre atenta a tudo que está acontecendo e tudo. Mas é isso. Gosta muito de ler, viajar também? Viajar é sempre bom, né? É sempre bom. Eu adoro viajar, adoro comer bem, me divertir, tudo, mas no mais é isso. No tempo que sobra, filhos, né? Eu não tenho filhos, mas tenho sobrinhos, gosto muito deles. E tenho o João, que é meu afilhado, ele é minha paixão. Quase um filho, né? Quase um filho. E Sara, me conta, como é que você iniciou nessa carreira da nutrição? Então, eu comecei na faculdade, eu tinha 20 anos. E aí eu me formei, mas eu não me via ali. No início eu me via, mas não tanto. Em nutrição que você se formou? Isso, me formei em nutrição. Tá, mas depois eu trabalhei em uma cozinha. E ali não era muito a minha área. Eu olhava assim, aquilo dali todo dia e falava, ai, acredito que eu tenho que estar aqui. Acredito que eu tenho que vir para esse lugar. Não era pelo ambiente, não era coisa, é só porque mexer com aquilo não era meu forte. Uhum. E eu sempre gostei muito da área clínica. Eu sempre gostei muito de saber o que está acontecendo. No consultório, né? Isso, eu precisava dali. Tanto que aí eu fiz um estágio muito grande no Odilon Beres. Foi ali que eu me descobri. Que foi ali que eu olhei e falei, é aqui que eu quero estar. Que bacana. É aqui que é pra mim. Eu preciso estar aqui com meu paciente todo dia e olhando pra ele, tudo pra eu poder saber. Olhar a comida é bom? É. Mas não era o seu meio. Você precisa descobrir a sua paixão. Não era o que batia seu coração, né? Porque quando você tá ali por amor, quando você faz o que você gosta, você faz bem feito. E você quer fazer, e você quer mais. Quando você vai por estar, você não vai. Você dá seu mínimo, né? Mas aqui, a nutrição não foi sua primeira graduação, né? Foi. Aí depois você fez uma outra graduação. Eu me formei, depois eu fiz uma outra, que foi para poder dar aula de química. Aí foi ali que eu também me descobri, foi ali que eu me recalculei.
eu comecei ali porque eu não tava... Eu saí da cozinha, falei, agora eu preciso fazer alguma coisa. Ficar parada não vai dar. E aí eu fui dar aula, depois eu comecei a estudar mais, falei, agora eu preciso me aprofundar nisso. E foi quando aí eu fiz, tá? E falei, eu vou até onde der. Até onde Deus quiser que eu esteja aqui, eu vou estar. E aí, quando eu operei, que já tem 13 anos, eu precisei me descobrir em outra área. Foi aí que eu voltei para nutrição. Que bacana. Foi aí que eu voltei. Que aí eu tive que... Tudo que eu estava fazendo, eu tive que parar, estudar e saber para onde eu ia. Para onde? Porque uma hora eu tinha que voltar. Então você recalculou algumas vezes, né? Foi nessa hora que eu olhei e falei, eu preciso fazer alguma coisa. E a sua, né, paixão pelo intestino, como que surgiu isso? Você lembra? Ana, começou na pandemia. Na pandemia? Na pandemia. Eu tava olhando, teve uma live, né? E nessa época tinha muita live, né? Tinha. Muita live. E aí eu falei que essa menor coisa eu vou estudar. Tô fazendo nada mesmo. Vou ocupar meu tempo. Nós estávamos 100% em casa. Falei, peraí, deixa eu estudar, deixa eu ocupar meu tempo. Se eu ficasse vendo muito jornal e tudo, eu ia ficar louca. Você ia pegar Covid, né? Eu ia pegar Covid. Eu ia ficar louca. O que eu fiz? Vou estudar. E aí eu vi uma live de uma nutricionista que ela é especialista, e eu fiz o curso com ela, fiz vários cursos com ela e vários congressos. Foi ali que eu fui descobrindo, porque cada vez que ela falava uma coisa, eu falava, peraí, tem mais coisa. E aí eu fui assistindo as lives dela, aí eu participei do primeiro congresso dela, só sobre intestino, e eu fui estudando. E não parou mais. E eu não parei. E eu não paro. Que eu falei outro dia que o que eu sei é a ponta do iceberg. Pois é, por isso que ela veio aqui, pessoal, para poder dar muita informação pra gente, porque ela tá, cheia de estudo e ela precisa transbordar um pouco disso nessa área. Porque a gente precisa também passar um pouco do que a gente sabe, né, para as pessoas, é importante. Sara, eu fiquei curiosa aqui para saber, porque você trabalha, né, em consultório, atendendo os pacientes, tem essa dupla jornada, CLT, e empreende, né, com seus suplementos. Como é que começou a ideia? Como é que você teve essa decisão de empreender além do CLT? Então, a ideia não foi minha. Não partiu de mim. Eu sempre soube de suplementos e tá. Só que a ideia de comercializar, de fazer acontecer, não foi minha. Foi do Anderson. Uhum. E foi em uma dessas conversas que a gente tem sobre... um papo diário, né? Sobre venda, sobre ganhar dinheiro e tudo. E ele pegou e falou comigo assim, você sabe fazer um suplemento pra uma pessoa emagrecer, não sabe? Falei, posso tentar. Faz. Você não fez um pra você? Falei, fiz. Então, vende. Você vai ver. Aí eu falei, tá. Fui meio descrente, fiz. E aí eu passei para alguns pacientes do particular pelo Instagram. Uhum. Aí pelo online e tudo, aí ele... Sara, eu quero. E aí eu passei para alguns pacientes e eles me mandavam mensagem sempre no direct. E eu repassava para eles. Que bacana. Sempre, nunca assim, esse sempre foi por fora, uhum. né? Eu digo que é
Seu minha extra, empresa. né? É minha empresa. É meu lado capricorniana, de querer mais. Isso é muito bom. E é engraçado, né? Assim, você não teve essa ideia do nada, foi uma conversa, né, informal. E a ideia, né, saiu da cabeça e se materializou, né? Na cabeça. Foi. E aí, foi falando com ele. Até a questão de preço e tudo, não foi minha. Toda dele. Eu falo que ele é meu guru, porque ele entende muito disso. Então, por ele mexer com isso, ele sabe mais do que eu. Sim. E é muito bom a gente, né, ter essas pessoas que dão alguns insights pra gente, né? Fora da caixa, né? Que a gente às vezes tá habituado. E aí, esses dias eu tava conversando sobre isso, ele falou comigo assim, tá meio parada, precisa colocar mais. Aí eu falei, nossa, tá bom, então vou lutar aqui, então vamos. E ele é meu guia. Como é que eu falo? Posso dizer? A gente sempre tem algumas pessoas que vão dando um gás pra gente, né? Vão dando... É a bateria recarregada. Vão dando um gás, assim, continuamente. Porque a gente vai desanimando, né? Tem aquele pico que a gente tá numa ápice, depois a gente fica aqui um pouquinho aqui embaixo, desanima. Aí a gente tem que se puxar pra cima de novo. É como se desse aquela carga extra. Aí você olha e fala, peraí, deu mais vontade. O que eu quero, né? O que eu quero? Eu vou Primeiro eu comecei com a de emagrecimento. E aí eu falei, como eu testei pra mim, em mim, eu falei, deve ser bom pra alguém. E aí tem alguns pacientes que usam. Sempre do meu consultório particular. Uhum. E aí a drenante. Essa drenante eu já usei, gostei. Tá. E aí eu falei assim, aí eu tenho retenção de líquido, toda mulher tem, e ela é boa pra lipedema. E aí eu usei na cunhada do meu irmão, na irmã da minha cunhada, a Patrícia. Aí eu falei, ela, nossa, Sara, eu sofro com lipedema. Falei, mal não vai fazer. Sim. Quer testar? Ela falou, eu quero. E hoje ela é minha maior compradora. Todo mês ela... Tá fazendo bem. Tô fazendo bem mesmo. Mas você uniu a química com a nutrição, né? Pois é. Bacana. Essa daqui é a de acelerador de metabolismo. Ela eu bolei num final de semana. Foi até o Anderson que a gente estava conversando sobre metais pesados. Como que a gente... como que acarreta no corpo? Como é que faz para eliminar? E aí, quando elimina, dá um up no emagrecimento. Aí eu falei, deixa eu tentar, deixa eu bolar uma aqui. Eu bolei, testei em mim e hoje eu uso. Então você é essa principal eu sou cobaia, minha principal, né? Cobaia, mas aí eu também coloco outras pessoas, minha mãe, você. Eu já experimentei, gente. E deu certo, adorei essa cápsula drenante. Pois é, e aí essa daqui, ela é digestiva. Justamente para quando a gente come alguma coisa que fica com aquela sensação de azia, que a comida não desceu direito. Às vezes não é o que você está comendo, não é as suas bactérias que não estão conseguindo o efeito daquilo. Não é fermentar, né? Digerir aquilo, isso. Né? E aí, normalmente você não digere bem. É o primeiro passo para uma boa saúde intestinal, é a digestão. Então aí eu bolei essa digestiva, que ela é a base de alcaçuz, justamente para quando a gente come isso e fica com aquela barriga pesada, inchada, fica com aquele tanto de gás ali. Então umas gotinhas. Isso, 10 gotas. Que bacana. Adorei. Tem pra tudo aqui, gente. Tem e tem mais. Tem pra tudo. Tá vindo mais coisa aí. Depois a gente não pode parar, né? Não pode parar. E como é que você lida com essa rotina, Sara, assim, entre o consultório, os suplementos? A minha sorte é porque eu trabalho
poucas horas no dia. Então, dali, eu fecho ali, tchau. No consultório que você fala, né? Isso. Amanhã eu volto. Pronto. E aí, quando eu vou pra casa, eu inicio o meu consultório. E aí, como é que você concilia com essas fórmulas? Porque a gente sabe que dá trabalho, né? Tem que mandar fazer, tem que rotular, tem que conferir. E que horas que você faz isso? Sempre quando chega novidades, quando eu vou pedir tudo, eu tenho aquele dia. Assim que eu chego, que eu recebo, eu tiro o tempo e confiro ali. Aí eu conto e tudo. Mas sempre quando eu vou fazer, quando eu peço para fazer, eu já tenho um respaldo da minha farmácia. Onde ela me manda tudo certinho. Fala, Sara, pode fazer tal jeito? Pode fazer assim? Então aí eu tenho um respaldo. Por isso que a gente precisa ter alguém de confiança. Sim. Né? Principalmente porque é saúde, né? Tem matéria-prima. Isso. E aí eu gosto muito porque eu conheço a farmácia e tudo, eu conheço até dentro dela. E aí ela me dá essa liberdade e esse respaldo de falar, Sara, chegou tal coisa, mas eu acho que desse produto não vai dar. Então te dão esse apoio também. Me dá também um feedback, mas eu também sei o que tá acontecendo. Você não para, né? Você não consegue diferenciar, né? O que é trabalho, o que não é, o que é estudo, o que não é. É porque tá sempre na ativa, né? Faz parte. No momento que eu tô prescrevendo, que eu estou bolando, eu estou estudando. Sim. Então, eu só estou colocando ali em prática. Muito legal. Muito bacana. Eu quero experimentar os outros também. Aqui, e vamos para uma parte um pouquinho mais técnica, que a gente ouve muito falar que o cérebro é que o intestino é o nosso segundo cérebro. Comenta um pouquinho isso pra gente. É real? É verdade? Não é? É verdade. A gente tem mais terminações nervosas no intestino do que no cérebro. E por onde que eles se comunicam? Pelo via nervo vago. É como se fosse um canal. Onde está ligado o cérebro até o intestino. Então, tudo que você digere vai para o cérebro. E eu digo mais, tem muitos hormônios, o cérebro ele é maior sintetizador de hormônios do que qualquer outro órgão. Sabe o neurotransmissor de prazer e tudo, serotonina, tudo é produzido no intestino. 80% dele tá no intestino. Só chega no cérebro 20%. Olha. Então, se a gente tem uma boa saúde intestinal, eu consigo mandar mais, eu consigo produzir mais. Eu consigo produzir e consigo ter ali uma boa eficiência de serotonina. E consegue ter mais qualidade de vida, né? Isso aí eu consigo relaxar tudo. E como é que você encara, assim, esse excesso de informação, esse excesso de dopamina, de estímulo? Você acha que atrapalha nosso intestino? Você já ouviu falar que quando você não... Que você precisa tomar escolhas? E você começa a ficar muito ansioso, sem dormir, tudo. Sei bem. Aquilo ali é o seu intestino, que ele não tá conseguindo digerir bem. E você tá só acumulando, mandando muita resposta para ele, mas você não consegue parar para resolver. E aí ele sente. Ou ele te dá uma bela uma doença autoimune, tudo, uma gastrite, por exemplo, que aí se você vai comendo, você vai
achando que aquilo ali é só o momento, e eu preciso, às vezes, comer as minhas emoções. Sim. E você vai comendo sem parar. E você não consegue fazer uma boa digestão. E às vezes também dá um efeito contrário, né? Solta o intestino também, Isso. né? Eu não consigo fazer uma boa digestão. Eu como alguma coisa que me fez bem, o meu intestino já tá ali meio bagunçado. Meio tá todo alterado. Eu já ando nervosa, já tô estressada, já tô com as minhas emoções que não são digeridas. O que eu vou fazer? Ele vai ter que dar uma resposta de alguma coisa. Olha que interessante, não sabia. Nunca tinha pensado sobre isso. Assim, dessa forma, assim, ele como segundo cérebro, mas assim, ele sintetizando, né? A maior parte das nossas... Dos nossos neurotransmissores, dos hormônios e tudo. Interessante. Porque ele é um órgão muito grande. E no mesmo jeito que ele pode fabricar, ele tem o poder de absorver. Mas eu só consigo absorver se eu tiver com uma boa saúde intestinal. Se eu tiver com as minhas células, se eu tiver com ele menos permeável, ou seja, menos gotejante. O que seria menos gotejante? Sabe quando você deixa uma torneira aberta e ela não fecha totalmente e sempre fica pingando? E ali você deixa um papel, uma peneira, ela vai se abrir. É como se o intestino ficasse muito com essa é como se ele ficasse uma peneira. Ele escolhe quem eu quero que entra e quem eu quero que não. Ele é uma festa grande. Então, e ali eu tenho micro-organismos. Eu tenho fungos, eu tenho parasitas, eu tenho protozoários, eu tenho bactérias e tudo. Só que aí eu tenho uma quantidade de cada um. Eu preciso ter uma quantidade e uma concentração de cada um. Se o meu intestino está muito permeável, essa peneira está muito aberta, entra gente que eu não quero que entre. É a mesma coisa de você fazer uma festa para 200 pessoas e você tem ali 200. E de repente entra 400. E quais são os sintomas, assim, para identificar que o intestino tá inflamado? É inflamado que fala? Isso. Esses sintomas, assim, silenciosos. Humor alterado. Primeira parte, humor alterado. Unha e cabelo. A unha sempre caindo, aquela unha parece um papel. Quebrando, muito fina. Isso, e o cabelo caindo. Isso porque ele é responsável por absorver minerais e hormônios e tudo. Se eu tô com ele inflamado, eu não vou conseguir absorver. Aonde que eu vou sentir isso? Na minha unha, no meu cabelo. Ou ele tá cada hora de um jeito. Uma hora ele tá preso, outra hora ele tá muito solto. E aí você come qualquer coisa, te dá essa barriga estufada, te dá azia, te dá queimação. E nem sempre é o que você comeu. É as suas bactérias que não estão conseguindo digerir muito bem. Olha, são sinais, né, silenciosos, que a gente acha que tá tudo bem, mas que eu não comi algo legal, né? Isso, aí você olha e fala assim, é só um dia. Aí você não olha só um dia, você olha, você precisa parar uma vida inteira, um mês inteiro, pra você olhar e falar assim, realmente, meu intestino não funcionou. Eu preciso procurar um médico. Por quê? É difícil a gente pensar nisso, né? Assim, na correria do dia a dia. A gente tá falando aqui de estímulos, né? E é difícil a gente parar e pensar, nossa, como vai meu intestino?
É a última coisa que a gente tende a pensar, né? E, na verdade, deveria ser a primeira. E né? muitas vezes, por exemplo, eu sempre falo que você tem que olhar o seu cocô todo dia. Você ficar até 3 dias sem ir ao banheiro, tudo bem. Você não precisa ir. É bom ir todos os dias? É ótimo. Tá. Mas eu também preciso saber como é que tá. Eu vou 3 e fico mais de 3 dias sem ir. Tem gente que fica uma semana. E ali você fica reabsorvendo toxinas, né? Você reabsorve. Porque o fígado, eu mando pro fígado. Uhum. O fígado não consegue metabolizar tudo. O que ele faz? Ele joga pro intestino. O intestino, o que ele faz? Eu vou reaproveitar. Pra que eu vou jogar fora? Vou reaproveitar. E aí você acaba reabsorvendo mais toxina, reabsorve. né? É só toxina? Ou tem mais coisa que a gente reabsorve de ruim, assim? Tem o estrogênio. O excesso de estrogênio, principalmente para quem tem endometriose, é isso. Porque eu jogo pro fígado. O fígado joga fora, ele utiliza ali o que eu preciso. Beleza, o que eu não preciso eu mando pro intestino. Até o excesso eu mando pro intestino. Uhum. O intestino olha e fala, ele não tá muito bom. Então ele não tá saudável. Se ele não tiver saudável, o que ele faz? Ele reaproveita tudo. Então ele não elimina. Ele não elimina. Aí eu jogo de novo. Aí eu vou reabsorver. Eu vou reabsorver, reutilizar tudo. Então por isso que é tão indicado ter uma saúde, né, intestinal saudável e ir frequentemente ao banheiro, né? Porque às vezes a gente ouve falar, mas ninguém explica. Pra que eu vou, né? Por que eu vou? Por que eu vou tenho ficar? que ir? E Ninguém fica uma explica. semana sem ir. Pra quê? Muito bacana. E, Sara, um erro comum que as pessoas cometem com relação à alimentação e intestino? Qual erro, assim, que você vê, assim, mais vezes, assim, no consultório? Normalmente é parar de comer tudo. É parar de comer. Eu tô com intestino ruim, eu vou parar de comer glúten. Eu vou parar de comer isso. Ou então você acha que é só eu comer aveia. Porque é fibra. Aí eu preciso comer aveia. Só. Não, né? Só que não, né? E Não, a água, isso tudo. Eu preciso comer aveia, tudo bem. Mas a aveia é uma fibra seca. Então, eu preciso da fibra que tem mais água. Para eu poder absorver melhor. Uhum. Então, alimentos. Comida de verdade. O que cura a saúde, que cura o intestino, que faz o intestino funcionar bem, é comida de verdade. Eu brinco que é comida que Deus fez. Não é industrializado, não é whey de potinho, Não, né? Deus fez arroz, fez feijão, verduras, legumes e frutas. Tudo. Então, o maior erro é tirar esses itens da tirar em alimentação. excesso tudo, em achar que eu preciso comer só alface, tomate, pronto. Ou então eu comer muita proteína. Ou então eu eu vou tomar suplemento que tá na farmácia. Ou então eu vou comprar probióticos. É o que mais a gente ouve. Porque tem probiótico que é bom pro cabelo, que é bom pra isso. Aí eu vou lá, não, eu vi, tá bom, tá todo mundo tomando, eu vou comprar. É a moda, né? A gente acaba sendo bem influenciado. Esses dias eu atendi uma paciente que ela tava dando um suplemento de uma influencer muito famosa, que ela tem um que é justamente para poder evacuar. Aí ela comprou porque fulano tomou. Aí eu falei, tá, ótimo, esse fulano pular no buraco, você pula junto. Eu acho que esse é o maior erro, né? O brasileiro tem muita É você confiar mais na internet, no Google, do que você olhar e falar, peraí, deixa eu procurar um profissional que sabe. Porque, gente, o barato sai caro. Verdade. Mas o que acontece? Hoje é muita informação, é muito estímulo. Então, assim, a gente entra no telefone, a gente é bombardeado de anúncios. Você entra no Instagram
tem mais de 70 Exatamente. Você tá suplementos ali pra você com comprar. um problema no intestino, um problema para emagrecer, aparece um remédio ali te prometendo aquilo, né? Entrando na sua dor, agora falando um pouquinho do marketing, entrando na sua dor, ali te atingindo no seu emocional. Eu vou lá e vou comprar. Você vai lá e compra. E você espera milagres daquilo. E a sua decisão de mudar, né? Sua alimentação, de procurar um profissional. É o que eu sempre falo. O suplemento, ele não vai tratar. Ele vai para onde o vento tá indo. Uhum. E eu sempre digo, se você não tiver uma boa base, se você não tiver uma boa saúde intestinal, se você não tiver uma boa alimentação, se você não cuidar da sua alimentação, a mesma coisa que você comprar uma Ferrari e não ter dinheiro para colocar gasolina. Ela vai ficar parada. O intestino, ele faz isso. O suplemento, ele faz isso. Se você não tiver ali uma base boa, se eu não dormir, se eu não cuidar da minha alimentação, fazer uma atividade física, manejo de estresse e tudo, eu posso comprar 30. Que não vai resolver. Não vai fazer efeito. Ele vai ser mais um. Isso é importante falar, né? Eu não vou absorver, eu não vou sintetizar, eu vou fazer cocô caro. Então, o que seria a base? Seria um sono de qualidade? Um sono de qualidade, uma boa alimentação, uma alimentação saudável e fazer atividade física. Interessante, né? Assim, não é fugir um dia da dieta, né? Não, de uma alimentação é você ter constância naquilo. É você comer bem em todas as suas refeições. É tentar comer bem em todas as suas refeições. Eu sei que final de semana você vai comer um pouco a mais. Domingo você vai encontrar com um namorado, a sogra. Ela vai fazer uma comida diferente. Né? Você vai comer. Faz parte. Agora, quando você come mal todos os dias e durante muito tempo, é que traz. Sabe que eu vejo, além desse erro, assim, quando a pessoa procura por um profissional, por um nutricionista, ele acaba indo uma vez, aí faz um mês e não volta, né? Mas você sabe por que é? Muitas vezes você entra com a ideia de que se eu for na nutricionista, ela vai passar uma dieta muito cara. E aí ela vai passar aquilo que eu não... que aquilo é super distante da minha realidade. Uhum. E a dieta, para ser boa, ela tem que estar dentro da sua rotina. Primeiro, ela tem que estar dentro da sua rotina e ela tem que ser palatável. Ela tem que ser gostosa. Ninguém aguenta comer uma coisa ruim, né? Você come ali um dia, 5, 7, 10, mas a vida toda você não consegue comer. E ali você precisa... É isso. Então, e também eu preciso fazer dentro da sua rotina. É saber, é te conhecer. A dieta, assim, né? Ela é diferente para quem fica mais tempo fora de casa... E também para quem fica muito tempo em casa. É diferente, porque às vezes eu fico mais ansioso, então eu preciso dar um suporte maior de proteínas e fibras, sim, para amenizar tudo isso. Interessante. E com relação, né, a essas consultas avulsas que as pessoas... Eu já fiz várias vezes isso. Você vai, quer emagrecer. Aí você vai lá e emagrece os 3 quilos, você não volta mais. Aí uma alternativa que eu vi que funcionou pra mim foi ter um acompanhamento por mais de meses, sabe? É como se fosse um personal. Não vai adiantar, assim, não vai adiantar muito. Olha só. E ele vai te falar a mesma coisa, mas ele vai estar ali te acompanhando. Olha só, você tá falando disso? Surgiu agora um estudo que fala que quanto mais tempo o paciente tem de contato com o profissional, mais resultado ele tem. Então, por isso que às vezes você ter uma consulta e eu olhar e falar assim, eu te vejo aqui um mês, é um prazo muito grande. É um prazo e a gente se perde. Gente, em um mês tanta coisa acontece. E aí você se perde. Então, por isso que
Hoje a gente fala que é programas. Eu faço um programa para melhorar a sua dor, para atingir a sua dor. Mas ali entra, por exemplo, consultas que vão quase toda semana ou a cada 15 dias e duram 3 meses. Que é como se fosse um apoio, né? Isso, é um apoio. Até porque ali você sabe, né, como é que a pessoa tá fisicamente, mentalmente, emocionalmente. E aí você conversa, Uhum. e você vai dando alternativas, você vai orientando, você vai conhecendo, você vai aprendendo com ele e ele vai aprendendo com você. E vai sentindo mais confiança, né? Mais confiança. E ele sente que tem como é que eu posso dizer? Um compromisso com o profissional, né? É isso mesmo. E aí acaba E não é só pelo dinheiro, porque às vezes o dinheiro a gente paga, olha e fala, que eu vou fazer isso? Mas aí você tem um compromisso, você olha e fala assim, eu tenho isso com os meus pacientes, e eu falo que eu tô bolando agora dois programas, um de 2 meses, outro de 3 meses. Conta pra gente. Então, como é que vai funcionar esse programa de acompanhamento? Um é justamente para quem sofre com essa questão de distensão abdominal, que comeu e ficou parecendo um baiacu, e o desejo é você voltar a vestir aquela roupinha, aquela calça, aquele vestido, sem ficar com uma barriga de grávida. Então aí ele vai durar 3 meses. Isso inclui uma suplementação, um e-book e o acompanhamento. Bacana. Vai lançar ainda? Vou lançar. Vai lançar, gente, mas ela tá dando spoiler aqui em primeira mão. Aqui é conhecido como podcast dos spoilers. Aqui nascem várias ideias. E o outro é para justamente melhorar a sua saúde intestinal, mas se você não sofre com isso, é justamente para te ajudar a emagrecer. Porque tem total correlação, né? 6 quilos em 2 meses. Uau! Acho que eu vou querer participar desse programa também, né? E ele vai ser individual ou em grupo? Individual. É importante, né? Acho que se tiver mais gente, assim, eu posso fazer uma vez na semana, uma aula em grupo. Uma aula em grupo e tudo. Mas o programa é personalizado. É personalizado porque a dieta é individual. Então, se a dieta é individual, eu preciso ter essa relação com de ter o compromisso com o paciente. Eu já ia falar cliente. É um meio de tudo, né? Agora conta pra gente um pouquinho, Sara. Porque assim, ó, empreender tem um lado lindo e maravilhoso. Todo mundo aqui que tá nos assistindo, né, imagina. A gente tem, né, uma certa liberdade, que a gente tem que saber usar ela bem. A gente tem uma certa flexibilidade também. Se a gente souber usar... Souber usar, você tem. Exatamente. A gente pode ter tudo, se souber usar. Desafios. Eu quero saber quais são os desafios que você tem vivido no empreendedorismo. Primeiro foi lançar. Primeiro é conhecer o público. É o maior desafio que eu tenho. E às vezes eu sinto como que eu vou fazer isso, como é que eu vou lançar isso. Eu faço boca a boca ou eu lanço na internet? Porque até para você lançar na internet, você precisa entender um pouco por fora. Sim. Você precisa saber um pouco. Então, acho que o meu maior desafio está sendo esse. Tá sendo descobrir que empreender é ser multipessoas, né? É você saber um pouco de tudo. Exatamente. A gente tem que saber um pouco de marketing, um pouco da nossa área, um pouco de tráfego pago, um pouco de... Vamos ver o que mais. Um pouco de contabilidade, né? Eu digo que até a questão do dinheiro também. Porque entra e você olha e fala, e aí, o que eu faço? Você tem que saber que o dinheiro não é seu. Sim. Primeiro ponto, separar CPF de CNPJ, né? E eu custei entender isso. E assim,
tem muitas pessoas que passam por isso, né? Assim, pequenos, médios e grandes empreendedores passam por essa situação de confundir o dinheiro e às vezes gasta na mesma conta, né? Não sabe quanto que fatura, não sabe a margem de lucro. Teve alguma prática que você implementou que você viu que deu certo pra você, que você pode dar uma dica? A primeira coisa que eu fiz foi começar a separar conta só justamente para essa. Uhum. E aí a primeira agora é eu separar. É fazer para onde eu vou investir todo mês. Porque eu também preciso pagar fornecedor. Sim. Então eu preciso saber diferenciar. Porque tem os custos, né? Tem. Para poder fazer o produto. Tem embalagem que não tá aqui ainda, né? Tem o marketing ainda aqui, né? Que você tá super ativa nas redes sociais, gravando vários vídeos que eu vi. Tem muita coisa envolvida, né? Tem. Empreender não é tão simples assim quando as pessoas acham. Mas essa questão até de lucro e tudo, eu contei com a ideia do Anderson. Ah, legal. Ele mexe com isso, então ele falou comigo. Já empreende. Já. Então aí ele me deu ideia. É importante. E esses dias eu até falei com ele. Você poderia tomar conta disso pra mim. Não, é seu. O negócio é seu. Porque vai me ajudar muito. Eu sempre falo com eu queria ter isso, eu queria, viu? Falei com ele, pelo amor de Deus. Só um mês pra poder saber. Ele, não. Mas é muito importante, assim, o empreendedor, ele ter ciência das suas finanças. Muito importante, porque eu vejo que grandes empresas, às vezes, não crescem mais por conta disso. Porque não sabe a margem de lucro, não sabe o custo, não avalia o comportamento do cliente para, às vezes, mudar alguma coisa para poder adaptar e vender mais. Isso é uma realidade no Brasil hoje, que é muito forte. E olha que eu ainda preciso aprender mais, porque eu não sei muito ainda não. Agora, essa questão de valor e tudo assim, eu ainda preciso estudar mais. É muito estudo, né? Você vai ter que estudar mais que intestino agora. Vai ter que estudar vendas. Foi tanta coisa. Esse ano que eu decidi fazer muita coisa, que eu olhei e falei, primeiro foi lançar e tudo. Esse ano que eu falei, preciso fazer mais, preciso estudar outras coisas. E comecei. E qual foi o efeito disso na sua vida? Como é que foi o efeito? Ana, Você se sente diferente? Me sinto diferente. Me sinto mais... Conheço mais coisas, então eu consigo falar sobre mais coisas. E você fica atento a muito mais coisas. Você vê que... Até você já não pensa mais como... Não. Há 6 meses atrás? Não. Sou outra Sara do ano passado. Pra esse eu sou outra pessoa. Eu percebo essa mudança, assim, te acompanhando no Instagram. Principalmente por isso. Você fica mais, assim... Quando você vê outras pessoas que sabem mais e vai fazendo, você olha e fala assim, bom, se eu quero fazer igual, eu preciso... Me movimentar. Movimentar. Ficar parada no mesmo meio que eu tô não vai dar. E eu tava ontem assistindo uma coisa, eu falei assim, gente, preciso dar a voz ao meu lado capricorniana. Não gosta de trabalhar? Não gosta? Agora aguenta. Então tem que fazer, Sara. Você não tem escolha não, filha. Eu brinco que adulto tem que fazer o que deve ser feito. O que tem que ser feito. Né? Criança pode até escolher fazer ou não. Mas agora adulto não tem não. Ou você faz ou você faz. Não tem outra alternativa. Respondendo a sua pergunta, que você até perguntou, falou assim, eu lanço boca a boca ou eu lanço na internet? Em todos os meios. O lançamento tem acontecido em todos os meios. O boca a boca voltou muito forte e quando a indicação é a venda praticamente fechada. E também o lançamento na internet. É assim que você pensa, meu Deus, vou criar um grupo, eu vou fazer um e-book, como é que eu vou direcionar? Eu vou criar uma landing page, que é uma página de venda, né? Pra você poder colocar a oferta ali do seu produto. Como é que eu faço isso? Ao mesmo tempo que a gente tem muita informação,
o que eu sinto que você falou é que, assim, a gente tem muita informação, muito acesso, mas, assim, colocar na prática, como é que eu faço isso? Pouco colocar na prática, O né? colocar na prática é difícil. Muito. Ouvir, assim, você olha e fala, vai dar certo. Vou fazer tal coisa. Mas aí até que você cria, até que você bola e fala, eu vou fazer desse jeito, é outra coisa. Olha, eu sempre falo assim, ó, se você tem a oportunidade de contratar uma consultoria, uma mentoria para te acompanhar nesse processo, ótimo. Se não tem, você vai ter que pesquisar por meios próprios, né? E implementa. Coloca em prática do jeito que você tem pensado, igual você fez, e aí aos poucos você vai mudando. Foi igual, você começou, aí você fez a identidade visual da sua marca, aí você já trocou os adesivos, já falou assim, eu quero dessa forma, dessa cor, nesse papel, sabe? A gente vai melhorando, porque a gente esperar tá pronto, a gente vai morrer e não vai fazer. Você sabe o que eu aprendi nessa mudança toda? Eu fazendo um curso que eu tô fazendo com uma nutricionista que eu gosto muito, que eu aprendo com ela não só sobre intestino, mas também sobre vendas e tudo. Pra mim, eu era perfeccionista. De olhar e falar assim, não, precisa estar tudo pronto pra eu fazer. Eu não sou perfeccionista. Eu vi que eu sou medrosa. E não é perfeccionista, medo. Aí eu falei, e esses dias nós conversando e tudo, na mentoria, eu falei, é isso mesmo. Porque às vezes as pessoas acham que são preguiçosas, né? E às vezes não são. É justamente porque você precisa contar, você fica esperando muito. Eu preciso estar, igual nós falamos, precisa estar tudo perfeito e tudo, mas você tem que ir. Sim. E vai com medo. Vai com medo mesmo. Vai com medo. Vai com medo mesmo. Você é adulta, você tem que ir com medo. Ou vai ou não vai. Ficar no meio termo já não dá mais pra mim. Eu falei esses últimos dias que é ser medíocre. Mas medíocre no sentido de estar sempre ali na média e se acomodar ali com a média. Ali que tá bom. Não tá bom. Não tá. Não tá bom. Só que você também não procura outro meio pra crescer. Então você fica no meio, no medíocre. Você fica na zona de conforto. Exatamente. E a gente só cresce na zona de conforto. Quando a gente sai, né? Isso. Você só cresce na hora que você bota a cara na cara na internet, né? Cara tapa. E não tá nem aí pra que as pessoas estão falando, porque elas não estão pagando suas contas. É isso mesmo. Pagar a conta menos ninguém quer, viu? Não, ninguém quer não. Ninguém quer boleto. E Sara, me conta uma coisa. A gente ouve falar muito assim, ó. Você falou que a base é arroz, feijão e as comidas naturais, né? Que a gente tem à disposição aqui muito bem no Brasil, né? Graças a Deus. E a suplementação... Eu ouço falar muito assim, isso é modinha, isso não precisa, isso tem nos alimentos. Mas tem casos que precisam mesmo de suplementação? Tem sim. Então não é modinha. Por mais que a gente coma bem, que a gente esteja super muito bem, a suplementação ela é viável para complementar. Então ela é para te auxiliar. Eu vou complementar. Uhum. Por exemplo, o ômega 3, ele não é modinha. Eu preciso fazer o uso dele, porque eu não tenho o nosso salmão e tudo, ele não é o perfeito. Ele é criado em cativeiro, né? Cultivado em cativeiro, isso, né? Ele não é. Então, eu não tenho uma boa fonte de ômega 3 ali. E uma dica, assim, pra gente comprar ômega 3, o que seria? Não pode ser aquele com menos de R$60. Por quê? Porque aí é óleo de soja que tá ali. E quando você for comprar, não comprar em embalagens que sejam que dê reflexo à luz. É importante isso. Tá? Uma embalagem como essa não pode. Não pode. O ideal é que seja uma embalagem toda opaca. Toda opaca. Tem que ser escura ou pode ser branca? Pode ser branca, mas que seja assim, tá? Que não passe luz. Isso, que não passe luz. Interessante, ótima dica. Tá? Ótima dica. E
Então não é modinha. Não, é igual creatina. Creatina, há muito tempo, se falava que era só para quem faz atividade física, que é... Só se você faz atividade física, você precisa tomar creatina. Uhum. Mas não é. Hoje em dia, tem estudos que ela é bom para memória, para saúde da mulher, para quem sofre com fibromialgia. Também. Por exemplo, eu tava tomando creatina, malhando, né, todos os dias. Eu senti que ela me deu uma inchada. Ela dá um inchaço. Mas é um inchaço intracelular. É um inchaço na célula. Mas não interfere no peso, não. Mas isso reflete nas medidas? Alguma coisa assim ou não? Não muito. Mas você tem que olhar a sua alimentação. Interessante. Eu até parei de tomar. Falei, não vou tomar isso mais não. Então, eu mesmo dei alta. Vou rever isso depois desse papo nosso. Veja. E o whey? A polêmica. Então, o whey, ele não é tão necessário. Até porque tem pessoas que toleram muito bem e tem pessoas que não. Se você tem alguma intolerância à lactose e tudo, você não vai absorver. Vai te dar uma distensão abdominal, vai te dar uma diarreia violenta de 3 dias. E o objetivo não é ser atingido. Não é. O que pode... E aí, nesses casos, eu substituo o whey isolado. Colágeno é uma boa fonte de proteína. Mas a gente também tem que ajustar diante a dieta. Uhum. Não é que eu vou fazer whey e substituir tomar só whey. Eu preciso comer também. Ele seria um complemento, né? Ele é um complemento. Mas nesse caso, por exemplo, tem pessoas que toleram muito bem, que fazem uso e tudo, porque às vezes é prático, porque eu vou sair na rua e tal, vou tomar. Mas tem pessoas que não. Então, se você come bem, se você consegue alcançar a sua meta de proteína todos os dias, você não precisa tomar whey. Qual que seria a meta? Se uma meta ideal, assim, média? Você vai calcular 1,5 kg por seu quilo de peso. 1,5 kg, não. É 1,5 ou 1,2, pode ser, por quilo de peso. 1,2 gramas de proteína. Gramas de proteína por quilo de peso. Então não é mágica, né? Tem um cálculo. É mágica, você precisa calcular isso. Mas aí também tem. Para ganho de massa, não é só tomar proteína. Eu preciso também ter consumo de carboidrato, porque senão eu não vou ter músculo. Interessante. Então, não é igual você falou, tomar o suplemento isoladamente, sem alimentação balanceada e adequada, né, pra sua dor ali, no seu caso, você vai gastar dinheiro. E não é barato, né? A gente sabe que não é. Marcas confiáveis não é barato. Como eu já disse, você vai fazer cocô caro. Cocô caro, verdade. Vai fazer cocô caro. Ô, Sara, e quem é da área, que é nutricionista, ou pessoal que quer melhorar, né, alimentação, qualidade de vida, você indica algum livro, algum hábito? Livro, eu até não indico não, porque tem vários Instagrams e tudo de profissional que sabe. Você pode ler e tudo. Você tem um hábito que eu acho que todo mundo precisa começar a fazer. É raspar a língua de manhã. Raspar a língua? A primeira coisa que você precisa fazer é usar um raspador de língua. De aço? Inox ou então de cobre. Você absorve melhor. E aí vai raspar a língua. Mas com qual objetivo? Melhora muito a sua digestão. Uhum. E você sabe essa parte branca que fica na boca quando você acorda? Aquilo dali são bactérias, toxinas que são liberadas à noite. E se você logo tomar água e tudo, você vai reabsorver. Interessante isso. Então, quando você raspa, você faz uma limpeza. Bacana. Eu elimino toda essa toxinas, né? E Sara, quem quer conhecer um pouco mais do seu trabalho, onde que as pessoas podem te encontrar, seu @? Então, para conhecer mais sobre
sobre meu trabalho, quiser marcar uma consulta também, participar do meu programa e comprar os meus suplementos, pode usar no meu @SaraFrancoNutri_. Sara Franco Nutri _, né? Sara, você gostaria de deixar uma mensagem assim, para as pessoas sobre o corpo, sobre mente, sobre movimento, sobre tudo que compõe a nutrição? Tem alguma mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas a respeito da nutrição? Tem, que a gente consegue tratar muita coisa diante da nutrição, mas sem ela a gente não consegue fazer nada. Nossa, profunda, hein? Então eu preciso ter uma dieta saudável para tratar doenças, mas também para prevenir doenças. Essencial, né? Prevenir do que tratar, né? Realmente, cuidar do corpo é mais do que tomar suplementos, fazer academia, cuidar da cabeça. É mais que tomar água, dormir bem e tudo. Exatamente. A gente nem conseguiu entrar nessa parte da água, porque é muito assunto, né? E pouco tempo. E a gente já tá aqui direcionando pro final de mais um episódio. Quero te agradecer, Sara. Eu que agradeço. Por estar aqui compartilhando, né, tantas informações bacanas. E faltou muita coisa ainda. Faltou. A gente podia comentar aqui mais umas 2 horas, né, sobre alguns alimentos, a questão da água, mas isso vai ficar para uma próxima conversa, pessoal. Muito obrigada por ter, né, ficado com a gente aqui até agora, nos vendo, nos ouvindo pelo Spotify, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada. Obrigada.